Se nós ficamos felizes, imagina Jesus, hein? Verdade. Imagina Jesus. Ô, glória. Então, assim, mesmo as coisas difíceis, quando acontecem em nossas vidas, Deus, Ele não desampara os seus filhos. Amém. Tem coisas que acontecem que a gente não está esperando, não é? Verdade. Mas Deus tem sempre uma solução. Amém. Não existe nada que Deus não possa resolver. Verdade. É por isso que nós temos que estar confiantes no Senhor. Amém. Confiar sempre no Senhor. Não se desesperar nunca, por mais que o problema seja grande. Como a palavra do Senhor diz, entrega teu caminho que Ao Senhor confia nele. e tudo mais. O mais ele fará. Amém. Nós precisamos confiar no Senhor. Verdade. Verdadeiramente. Jesus Cristo é muito bom. A música que nós louvamos no final, tudo entregarei. Mas também diz o quê? Tudo deixarei. Você tem que deixar, né? Para entregar. Deixar as coisas. O que o Senhor mais deseja de nós, irmãos, é o nosso coração, é a nossa vida. Eu me lembro aqui, eu estava me lembrando aqui, quando o Gabriel Estevam, até uma sala fala DFA satanista, né? Ele é adventista, foi batizado na nossa igreja. Amém. Lançou um livro agora, né? Tirado dos poderes das trevas. Ele fala do momento que ele teve com Cristo Jesus. Ele falava que ele não dormia sem os anjos caírem do lado. Então nunca os anjos caíram saíam do lado dele, nunca. Todos os dias os anjos caíram ao lado dele. Ele via os anjos caindo e conversavam normalmente. O véu dele, né? Ele não tinha esse véu que a gente tem. Então ele via os anjos caindo e os anjos de Deus. Ele via. Não foi porque foi batizou, não. Foi um belo dia onde ele foi matar uma família missionária adventista lá na África. Onde ele viu um ser majestoso que ele não sabia quem era, porque esse ser majestoso não tinha asa. É diferente. E ele perguntou: esse ser majestoso é diferente, quem é esse ser? Porque os anjos que estavam com ele, que eram demônios, eles correram. Porque não ficam na presença de Jesus Cristo. Amém. E ele começou a questionar com ele mesmo, né? E com ele mesmo ele diz: eu queria conhecer ele, saber quem ele é. E um belo dia, cortando aqui a história, né? Ele estava dormindo e aparece ali, aproxima-se uma grande luz e os seus demônios fogem mediante aquela luz. Amém. E era Cristo Jesus, dizendo: a paz seja com você. Amém. E ele fala para Gabriel: eu te criei para algo melhor. Amém. Jesus Cristo nos criou para algo melhor, Tiago. Amém. Jesus Cristo nos criou para algo melhor. Esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, é um mundo difícil, é um mundo duro, é um mundo que machuca, é um mundo que nos trai, é um mundo que tenta nos humilhar, mas Cristo nos colocou por cabeça. Não somos cauda. Nunca. Cristo colocou a cada um de nós como cabeça. Amém. Então o Senhor nos criou para algo maior e melhor. E ele diz que ele percebeu ali o semblante de Jesus Cristo, como ele era. Ele falou que a barba de Jesus é completamente dourada, os olhos bem azuis. Ele falou que nunca viu um ser tão majestoso como esse. Oh, Senhor. Alex, essa madrugada eu clamei tanto para poder ver o rosto de Jesus. Tu não tem noção, eu pedi tanto. Continua. Eu falei: Senhor, se o Senhor não aparecer para mim, pelo menos em sonho, mas eu quero te ver. Continua. Eu já ouvi a voz dele. Amém. Eu já Mas não senti a consegui presença. vê-lo, não consegui ver o que Eu já senti a presença dele. Amém. E é algo, irmãos, Coisa mais doce do mundo. você não tem ideia do que é isso, a presença Porém, dele. de busca. Alguém falou comigo: ele está aqui. Amém. Eu só não pude ver isso. Marcelo conhece o meu testemunho. Vou contar aqui para a igreja. Eu só não pude ver. Não foi me permitido. Eu não conseguia. Queria abrir os olhos, mas não foi me permitido. Amém. Mas não tem como explicar. É real. Amém. É real. Permaneçam firmes, tá, igreja? Vamos orar? Vamos. Neste momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós vamos abrir a Tua palavra. A palavra é sua, Pai. E é o Senhor que falará. Eu sou um simples instrumento em Tuas poderosas mãos, Pai.
mas é o teu nome que será honrado aqui, Pai. Amém. Que eu diminua e que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. Fala aos nossos corações através do teu Espírito. Nós são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a passagem que toda vez, antes de começar o estudo, a gente começa? Qual é? Atos do quê? Capítulo 4, 31. 31. Lê para nós aí, Marcelo, por favor. Sim. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo Glória a Deus. e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, trepidez, ousadia para pregar a palavra do Senhor. Autoridade como Autoridade dos novos céus. A semana que passou, no sábado que passou, eu já tinha anunciado isso na igreja de Marechal Hermes, que já tinha comunicado à igreja sobre o fato que ano que vem nós estaremos entregando, ano 2023, 2024, o livro Grande Conflito. Não é um condensadozinho pequenininho não, é um livro bem grosso que nós vamos entregar. Então precisamos conhecer esse livro, o Grande Conflito. Então foi feito o desafio para a igreja de Marechal de estar estudando esse livro. Amém. Então no sábado que passou nós começamos fazendo a introdução, fizemos a introdução do livro. Como esse livro ele começou, qual é a história desse livro? Aí colocamos depois, eu passo para o Marcelo para colocar depois aqui, 8 minutos, o pastor Arilton, ele fala a história de como começou esse livro a ser escrito. Irmãos, é algo impactante. Né? Isso quase custou a vida de Ellen White. Né? Quase custou a vida dela. Então é uma história muito impactante. Nós começamos a fazer isso lá, para que a igreja pudesse entender que aquilo que nós estamos entregando é um livro que vai mexer com as pessoas que vão estar o quê? Recebendo. Amém. E a pergunta que eu fiz para a igreja foi o seguinte: você já presenteou alguém, mas você mesmo não sabia qual era o presente que você estava entregando? Você já fez isso? Não, não tem sentido isso. Como é que você vai presentear alguém, mas você mesmo não conhece o presente que você está dando? Eu falei, isso não pode acontecer. Verdade. Não podemos fazer tal coisa. Então, para que você possa presentear ano que vem com este livro Grande Conflito, você tem que conhecer o presente e saber que ele é muito bom e entregar para as pessoas que o Espírito Santo vai o quê? Te orientar. Porque eu falei para Deus, Senhor, eu não quero entregar esse livro e sair entregando, eu quero entregar, mas eu quero que o Senhor me mostre quem são as pessoas. Se é para sair na rua, mostre as pessoas, é aquela pessoa ali, é aquela ali. É assim que nós temos que sair, irmãos. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Então começamos a estudar o livro. Preguei sobre o primeiro capítulo e foi uma benção. Paz, irmão, seja bem-vinda. E o primeiro capítulo é o predito destino Do mundo. do mundo. E ali, irmãos, conta a história do cerco de Jerusalém e outras coisas mais. E foi muito impactante. Amém. E agora, sábado, agora à tarde, nós vamos ter o segundo capítulo. Vamos almoçar junto. E quando for 2h30, 3 horas, estaremos dentro da igreja estudando o segundo capítulo. Amém. Porque nós estamos entendendo que chegou a hora, Marcelo, trabalhar sua igreja. O líder, ele tem que liderar, tem que motivar a igreja. Mas ele só vai liderar e motivar a igreja se ele for imbuído do Espírito Santo. O líder hoje, que não é imbuído do Espírito Santo, ele vai travar a igreja, ele vai parar com a igreja, ele vai dividir a igreja. E não podemos em nome de Jesus Cristo, irmãos. Porque nós temos uma grande responsabilidade e Deus vai cobrar de mim isso. Amém. Então eu tenho que trabalhar. Marcelo, você tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Amém. Então, irmãos, aqui, como o Marcelo acabou de ler, 4:31, que a igreja ela sai agora para fazer o quê? Pregar. Pregar o Evangelho. Estamos precisando pregar o Evangelho? Muito. Sim ou não? Sim. Precisamos pregar o Evangelho. Algumas vezes que nós fomos lá na casa do Tiagão, da Fabiane, imagina se eu e você, Marcelo, não vamos não. Vamos ficar na nossa casa. Verdade. Eles já conhecem um pouco a verdade, vamos ficar aqui orando. Talvez vocês não estivessem aqui. Mas nós ficamos lá, conversamos, oramos, conversando. E não foi tão rápido.
Mas vocês estão aqui hoje. Para honra e glória do Senhor. Alex, todos os dias eu oro por ele, Lembra? pelos seus filhos. Todos os dias também. Todos os dias. Não tenha um dia Todos os dias. que eu não coloco vocês na mão do Senhor. Não Amém. tem uma madrugada que eu não levante. O que eu não Arthur oro por também, vocês. que não está vindo, eu estou orando por eles. E Então, por outros assim, também, né? Essa é a função e o trabalho da igreja. Essa é a função e o trabalho da igreja. Então, graças ao Senhor. E qual é a parte que vocês fizeram? Vocês permitiram. Amém. E o Espírito Santo agora trabalha no coração de vocês. É uma guerra, Tiagão. Verdade. É uma luta. Os inimigos tentam travar ali a posição de se tomar ao lado do Senhor, mas ele já é vencido. Em nome de Cristo Jesus. Verdade. Bom? Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante. Entrega é o quê? Sem reservas. Antes de abrir aqui, eu trouxe o livro Passos para o Revivamento Pessoal. Esse livro falou muito ao meu coração, irmãos. Amém. Esse livro mexeu muito comigo. Desde o momento que eu comecei a ler esse livro, eu não fui mais o mesmo. Ô, glória. Porque foi mais de um ano falando sobre o batismo do Espírito Santo. Detalhes acima de detalhes. E quando eu vi o título aqui, Entrega, que é o título de hoje, Sem Reservas, eu falei, eu já vi isso aqui no livro Passos para o Revivamento Pessoal. Então aqui na página 28 do livro, Passos para o Revivamento Pessoal, eu gostaria de ler algo com os irmãos e depois a gente vai entrar aqui no capítulo do livro Revivamento Verdadeiro. Que diz assim, essa parte já se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, 22 a 23. Você pode acompanhar a sua Bíblia que eu vou ler aqui. Mateus 7, capítulo 22, capítulo 7, aliás, versículo 22 e 23, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente ou explicitamente: nunca os conheci. Afastai-vos de mim, vocês, nessa linguagem aqui, que praticam A iniquidade. a iniquidade ou que praticam o mal. Isso não é sério? Sim. Muito sério. E aqui diz o capítulo aqui desse livro, capítulo 2, a página 28, diz assim: qual é o problema? Jesus diz que ele não conhece. Eles não tinham uma comunhão verdadeira. Por que Jesus não conhece? Porque eles não tinham uma comunhão verdadeira com Cristo. Somente na aparência. Na aparência não dá, irmãos. Na aparência você pode até enganar o irmão da igreja. Na aparência você pode até enganar o vizinho. Às vezes até na aparência você consegue enganar a si próprio. Mas na aparência você não consegue enganar o Senhor. Não tem como enganar o Senhor. E aqui diz: ou não aconteceu uma entrega de vida. A entrega tem que ser o quê? Na sua totalidade. Ou essa entrega não foi o quê? Mantida. Porque às vezes a pessoa entrega, mas entrega só hoje. Amanhã o quê? Ela não entrega mais. E aqui continua: Jesus não viveu através do Espírito Santo no coração deles. Logo, eles não tinham uma relação pessoal com Cristo. O que faz você amar a Cristo Jesus é a obra do Espírito Santo no seu coração. É Ele que nos convence. A Bíblia diz que Ele nos convence o quê? Pecado. Do pecado, da justiça E do juízo. e do juízo. Se o Espírito Santo ele não consegue te convencer, é porque você não está permitindo, ou eu não estou permitindo, que Ele nos convença. Alex, eu posso ler um trecho aqui, rapidamente aqui, que eu li hoje pela manhã? Pode ler. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo, enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. O cometer o pecado conhecido, diz assim, faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e nos separa de Deus. É isso que você está falando. É verdade. Pecado cauterizado, né? O pecado cauterizado. E aqui diz, aqui, vou pular um pouquinho aqui fala assim: os homens, como que Jesus ele vai dizer para alguém que não conhece? Da seguinte forma: os homens podem negar a Cristo pela
maledicência, o difamar, a defamação. A pessoa defama Cristo Jesus. Isso hoje em dia vai se tornar uma prática comum, né? Contar história, piadas, por conversas destituídas de bom senso. Às vezes você está conversando com uma pessoa e às vezes entra uma conversa que não tem bom senso nenhum. Mas a pessoa, para não ser mal educada, ela fica ali. Ela não se posiciona, mas está escutando um montão de besteira e não sai dali. Não deveria estar ali. Deveria sair dali. Então aqui fala que essas pessoas, elas difamam o nome do Senhor, elas são destituídas de conversas que têm bom senso. Eu gosto de conversar boas conversas, irmãos. É ou não é? Eu vou estar em um lugar em que me agrada. Para mim estar num lugar onde não me agrada, eu tenho que receber a voz do Senhor. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor dizendo: Alex, vai nesse lugar. Porque eu não saio entrando em qualquer lugar para estar ali, para ouvir coisas que vão me desagradar. Não, irmãos. Imagina isso. Existem locais que são terrenos encantados de quem? Satanás. De Satanás. E se você ou eu ousar estar ali sem a permissão do Senhor, vai ser o quê? Envergonhado. Então nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com o tipo de conversa que nós estamos tendo. Tivemos, a semana agora domingo, eu fui almoçar com a minha sogra, e infelizmente, eu até falei para a minha esposa, não entra em assunto de política, porque isso não dá certo mais. Isso traz problemas, isso traz discórdia, isso traz briga, isso traz divisão. Então toda vez que falavam de política, eu ia para um lado. Não tem como. Aí eu me afastei um pouco, fiquei na casa da minha sogra, lá embaixo uma discussão danada, um discutindo com o outro. Se desentenderam. Todo mundo ali se desentendeu. Um almoço, que deveria ser um almoço de tranquilidade, e agora o pai, o irmão não está falando com a mãe, o outro não está falando com o outro irmão. Está assim agora. Domingo agora. Isso aí é triste, né? Nós temos que ter cuidado, irmãos. Eu tentei falar de Cristo ali naquele momento, mas fui abafado ali. Tentei falar. E por incrível que pareça, 99% deles são adventistas do sétimo dia. Imagina. Não quiseram ouvir aquilo que eu tinha para falar. Levei o livro Eventos Finais, mas fui abafado. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Então, esse tipo de assunto, que a pessoa se envereda, é um problema para que naquele futuro Jesus venha dizer: você era para ter tratado de outros assuntos, mas tratou desses assuntos que não tem nada a ver comigo. E aqui continua, irmãos. Podem negá-lo esquivando-se de responsabilidade. Existem pessoas que estão na igreja e estão se esquivando de responsabilidade. Eu não quero saber de nada. O negócio que eu quero fazer é vir na igreja, assistir o culto e ir embora. Eu não quero me envolver com nada, porque eu não quero problema para mim. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso. Estão se esquivando. Se nós estamos dentro de um exército, é natural que o exército, ele funciona como uma força o quê? Que vai à frente, que vai para o combate. Não existe um soldado que fala: eu estou me alistando, mas eu não quero saber de combate. Não existe isso. Então aqui fala: podem negá-lo esquivando-se das responsabilidades da vida pela busca dos prazeres pecaminosos. Não é isso que tem acontecido hoje? Podem negá-lo confortando-se com o mundo. Quantas pessoas hoje não estão se confortando com o mundo, com os prazeres do mundo? Prazer do mundo é algo terrível que vai te levar à morte. Pode até soar na mente de algumas pessoas como uma coisa boa, mas é nociva, porque o pecado é nocivo. Verdade. O pecado não é bom. O pecado só é bom para aquele que se encontra na carne. E aqui continua: pelo amor às próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades necessárias. Você é ansioso, você sofre de ansiedade, tem que tratar disso. Porque muitas pessoas hoje estão sofrendo de ansiedade que é desnecessária. Estão vivendo lá na frente, mas nem acabou de terminar o dia de hoje. Eu sempre falo sobre minha esposa, eu tenho 2 dilemas na minha vida, irmãos. Isso é para mim, eu coloquei isso na minha vida. 2 dilemas, através de
de um percurso curto de vida que eu tenho, de experiência, mas eu tenho 2 dilemas na minha vida. Viver um dia de cada vez. Faço planos, mas eu vivo um dia de cada vez. Amém. Amanhã pertence ao Senhor. Tá? Amanhã pertence ao Senhor. O que não aconteceu hoje, pode acontecer o quê? Amanhã. Então espera. É assim que eu vivo, um dia de cada vez. Me planejo, me organizo, mas é um dia de cada vez. Outro dilema: não espero nada de ninguém. Nada. Eu espero de Cristo. Só assim ninguém me decepciona. Ninguém me decepciona. Eu tirei isso da minha vida. E eu não espero nada de ninguém. Eu amo as pessoas, mas esperar delas não. Então com isso elas não vão me decepcionar. Porque uma pessoa decepcionada com a outra, ela vai nutrir o quê? Raiva, ódio no coração, sentimentos avessos. E é tudo que o diabo quer. Então nós temos que ter muito cuidado. E hoje eu vivo assim. E eu vivo muito bem com isso. Amém. Então fica mais fácil você perdoar uma pessoa. Fica ou não fica? Fica mais fácil. Porque hoje, irmãos, se levantarão do seu lado muitas pessoas que vão te ofender, te magoar, te pisar, brincar com seus sentimentos. É isso que está acontecendo. E não podemos, em nome de Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, agora nós vamos falar sobre aquilo que nós vamos estudar nesse livro. Passos para Revelando Pessoal. Entrega sem o quê? Reservas. É fácil, irmão Alex? Não. Não é fácil você se entregar. Porque nós queremos nos entregar com reservas. Porque existem coisas que nós gostamos muito. Mas muitas das vezes não são coisas que vão nos levar para onde? Para outro lugar. A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser o quê? Inteiro. Quer ser santo? A entrega tem que ser o quê? Total. Ah, irmão Alex, mas eu me entregando na minha totalidade, eu a partir daquele momento eu não peco mais? Não, não é isso. Não tem como. Você e eu somos fruto do quê? Do pecado. Existe aqueles pecados conscientes que você está fazendo. E existem os pecados o quê? Inconscientes. Você está ali e pensa uma coisa errada. Às vezes eu converso com algumas pessoas na igreja, elas falam: Alex, às vezes eu estou orando, buscando o Senhor, vem um pensamento ruim, e eu peço perdão a Deus, eu termino a oração, e fico: Senhor, me perdoa. Eu falei: não, continua orando. Continua. Porque você não está fazendo planos para esse pensamento vir na sua cabeça. Ah, Alex, eu já procurei um psicólogo, um terapeuta, eu estou tomando remédio. Eu falei: confia no Senhor. Amém. Não deixe que esses pensamentos venham te abater. Você não está colhendo para você esse sentimento. Mas às vezes, irmãos, são certas coisas que as pessoas me falam. Não só é uma, são algumas pessoas que me procuram para falar isso. Fala: Alex, às vezes eu tenho vontade de xingar até Deus. Eu falei: calma. Já procurei psicólogo. Eu falei: olha, continue orando. É uma perturbação. Não é fácil. Mas quando você estiver orando e esses pensamentos vêm, continua orando, continua conversando com Ele. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos tão difíceis que o inimigo está usando todos os tipos de estratégia para minar os irmãos, até na oração. Marcelo colocou um vídeo lá, não sei se colocou um vídeo da igreja, aqui no grupo da igreja. Coloquei. Aqueles que tiveram a oportunidade, vejam um testemunho de uma pessoa que doou os dedos dele para tocar piano, qualquer outro instrumento, para a honra e glória do Senhor. O próprio Satanás, usando uma pessoa, foi na igreja dele, sentou do lado dele para conversar com ele e ficou esperando ele no final do culto para convencê-lo. Irmãos, é uma guerra. E nós temos que estar o quê? Preparados. Mas a entrega tem que ser total todos os dias. Porque aquele que está em pé, Cuide-se. cuide, para que não caia. E Alex, e o que foi ontem não serve para amanhã, não. Não. É igual o maná. Você lembra do maná, igreja? Sim. A providência era para o quê? Pro dia. Pro dia. Tanto é que quando Deus, o que Deus ele colocou na arca? As tábuas do mandamento, a vara de Arão e um pouco o quê? Maná. O significado do maná é provisão. Ali, por que o maná ali? A provisão. Então Deus ele te dá a provisão para o quê? Um dia de cada vez. Como o Marcelo falou, o batismo do Espírito Santo é um dia de cada vez. Não é porque você foi batizado hoje que amanhã o que já serve. Não é isso. Porque muitas pessoas, irmãos, que fizeram uma obra grande, trabalharam em prol do Evangelho,
hoje em dia muitas pessoas estão lá fora, vivendo uma vida o quê? Errada. E eu sou testemunha, meu primo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Então, hoje, batizado pelo Espírito Santo, é para hoje. Para amanhã tem que ser de novo. Amém. E aqui continua. O Espírito, alma e corpo, na sua totalidade. Porque se você pegar essa parte aqui, de 1 Tessalonicenses 5, 23, ele não está dando ênfase para o que a pessoa tem uma alma, para ter um corpo, não. O significado aqui é todo. Você entregar todo o seu ser. E aqui fala, Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito, alma e corpo fosse o quê? Plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma vida de irrepreensão. Ser irrepreensíveis. É difícil, não é? Uma vez eu estava conversando com o pastor e falou, Alex, misericórdia, como ser irrepreensível? Vendo? Eu falei, pastor, é difícil, mas não é impossível. Eu não estou dizendo que Deus não vai te repreender mais, não é isso. É você lutar todos os dias. É todos os dias você, vamos dizer assim, no nosso linguajar, matar um leão por dia. Porque o nosso eu tem isso o quê? Uma vez, essa semana eu fui no mercado, aí eu dei um dinheiro para a menina, para ela trocar um dinheiro ali, foi dinheiro baixo, foi 20 reais, eu estava com notas menores. Ela falou assim para mim, você não tem menor não? Eu falei, tenho, estou aqui. Porque eu não posso mentir. Mesmo que eu queria trocar, só falar assim, não, olha só. Não, eu estou precisando de trocar. Não tem como. Então assim, eu estou vivendo assim. E não é fácil, irmãos. Porque a nossa tendência é realmente para o quê? Para o mal. Entendeu? O que vai beber, o que vai comer, o que vai ver, o que vai ouvir. Fala, misericórdia, Senhor, eu quero sair fora do Rio de Janeiro, eu quero morar num campo. Verdade. Porque aqui, mais aqui, irmãos, aqui Deus também tem na cidade grande os seus o quê? Atalaias. Que precisam brilhar. Verdade. É uma luta, não é fácil. Não é fácil renunciar. Renunciar ao eu é a coisa mais difícil do mundo, irmãos. Mas Deus, ele fala que a entrega, quando ela é total, e ela começa um exemplo, você começa a dar os passos para isso, as coisas avançam. Para mim não foi fácil sair cortando na raiz algumas coisas que eu tanto gostava, Marcelo. Sair cortando na raiz não é fácil. Porque, irmãos, como o apóstolo Paulo falava, né? O bem que eu preciso fazer, esse é difícil de fazer, isso não faço. É uma luta. Mas o mal que eu não quero, Sei que faço. Não é fácil, vamos dizer assim, não é fácil você ter um sentimento de tristeza com uma pessoa, de mágoa. Não é fácil a pessoa ter um rancor guardado no coração. Difícil é liberar, difícil é pedir perdão. Não, mas o Espírito Santo te dá força para isso. Mas vamos lá. Outra vez escreveu ele aos cristãos: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus. Eu lendo isso aqui, eu li e reli e falei, Senhor, isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício que vivo, santo e agradável a quem? A Deus. A Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos que ser o quê? Imitadores de quem? De Cristo Jesus. Você lembra quando Pilatos chega para Jesus e fala, olha, você está vendo a multidão aí? Eu vou falar nas minhas palavras. Você está vendo a multidão aí? Eles querem te massacrar. Eles querem te matar. Eles não estão nem aí pelos milagres que você fez. Você não está vendo que eu tenho poder para te libertar? Fale para mim alguma coisa. Eu tenho poder. Jesus Cristo falou, você não tem poder nenhum sobre mim. Porque se assim fosse dado, eu saberia. O meu reino não é deste mundo. Amém. Irmãos, se o reino de Cristo Jesus não é deste mundo, por que nós queremos que o nosso reino seja desse mundo? Verdade. Se Jesus Cristo é o nosso rei, nosso Senhor e Salvador, e Ele diz, o reino dele não é deste mundo,
Por que nós estamos colocando esse mundo como nosso reino? Por que tantos planos para um mundo que vai ser destruído? E a gente está vendo, Alex, o caminho que ele está indo. É só Por de quê? mal a pior. E a escolha das consequências eternas é você que faz. Cada um aqui de forma individual vai escolher viver ao lado do Senhor eternamente ou morrer eternamente. Então hoje o que Deus ele coloca na nossa frente é um caminho de bênção. Amém. Ah, irmão, mas é estreito, é difícil, não é fácil. Mas Ele está com você. Amém. E aqui fala, no tempo do antigo Israel, o que acontecia ali? Toda a oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente o quê? Examinado. Examinada. Se descobria qualquer defeito do animal apresentado, era rejeitado, pois Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Sem defeito. Então, quando uma pessoa levava um animalzinho, o sacerdote, eu vou confessar, não, calma aí. Calma, antes de você confessar o pecado, deixa eu examinar aqui o animalzinho. Porque se tiver defeito, você volta. Né? Porque representava quem? A Cristo Jesus. Quando você vem para a igreja, irmãos, como é que está o seu coração? Ah, irmão, é que meu coração está sobrecarregado com muitas coisas. Então o seu coração, ele vai passar por uma revista. E quem faz essa revista no seu coração é o Espírito Santo. Amém. Mas quem permite que ele tire é você. Senhor, o Senhor fez a revista e me mostrou o que está ali dentro. O Senhor pode tirar, por favor. Porque nós temos que nos apresentar ao Senhor, limpos de coração. Imagina com um coração cheio de mágoa, rancor, raiva. E na hora que você for orar, o que acontece? Não é que Deus não vai ouvir, mas Deus vai falar, olha, eu preciso conversar com você. Você está falando um montão de coisa, eu sei, mas eu preciso conversar com você, me dê oportunidade. Porque eu preciso trabalhar com o seu coração. É assim que Deus ele quer trabalhar conosco. Então, irmãos, naquele momento, era feito o quê? Uma revista. Você tem permitido que o Espírito Santo faça uma revista no seu coração? Você tem permitido que o Espírito Santo te mostre aquilo que tem te prejudicado? Que te impede de crescer? Eu falei para minha esposa, eu falei a Adriana, uma semana, eu quando entro naquele quarto e converso com Deus, eu não fico só pedindo, nem agradecendo. Não faz sentido isso para mim mais. Amém. Eu converso com Ele. Eu converso. E é bom. Eu não posso ir na casa do Tiagão e ficar só pedindo e agradecendo pelo que você me fez. Você vai dizer, poxa, Alex, eu acho que você está ficando louco da cabeça. É ou não é? Verdade. Converse com Ele. Esse momento é só teu com Ele. Coloque tudo aos pés dele. Não deixe escapar nada que vem na sua mente. E você vai ver que meia hora não é nada. Nada. E você vai ver como é que você sai dali naquele momento. Você não tem vontade mais de deixar de falar com Ele. Porque Ele vai te orientar. É isso que Deus ele quer hoje, irmãos. Amém. A nossa igreja hoje parece que perdeu o sentido do que significa a oração. Esquecemos como é que Deus, Jesus Cristo conversava com o Pai. Precisamos, tem a oração que a gente faz aqui, tem, que é poderosa demais, mas tem a sua intimidade com Ele, que é só você e Ele. E é isso que Deus ele precisa. Porque quando você abre a porta do seu quarto para entrar, Ele já está te aguardando lá dentro. Amém. É isso que Ele quer. Esse relacionamento. E ali o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Ali você chora, ali você fica triste naquele momento. Mas quando você se levantar daquele momento, seja sentado, seja de joelho, com os olhos abertos, olhos fechados, você vai sair uma nova criatura. Você não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo. É por isso, irmãos, que é o fruto do Espírito Santo em nós. E aqui, irmãos, aqui diz claramente, pois Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Não podemos ter mancha no nosso coração. As pessoas vão levantar, irmãos, imbuída de
todos os tipos de pensamento para colocar tristeza no seu coração. Às vezes, irmão, é uma semana completamente difícil, de angústia, de pessoas que te ofendem, mas nós temos que levantar a cabeça. O lixo que está com essas pessoas não pode colocar no seu coração. Deixe os lixos com ela e olhe por elas. Amém. Mas a nossa entrega, irmão, tem que ser uma entrega total. É isso que Deus espera. A palavra do Senhor diz que Ele está mais disposto a derramar o Espírito Santo dele do que nós somos dispostos a o quê? Receber. A pedir. Mas, irmão Alex, eu peço. Mas não é só questão de você pedir, Senhor, me batize hoje com o teu Espírito Santo, me batize hoje. Não é isso. É abrir o seu coração. É falar o que está aqui dentro. E permitir que Ele trabalhe no seu coração. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. A Deus. A fim de fazerem isso, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Toda prática que enfraquece a força física ou mental inabilita a pessoa para o serviço do seu Criador. Qual é o problema hoje? Irmão Alex, nós somos 20 milhões de adventistas espalhados. Já não era para estar acontecendo? Sim. Mas quantos estão habilitados e capacitados para essa obra? Ou nós acreditamos que Deus confiará essa obra para qualquer pessoa que esteja só falando amém, glória ao Senhor, que é importante, mas não, irmãos, é viver. Você está vivendo aquilo que você conhece, à luz da palavra do Senhor? Você conhece? Porque eu sempre falo, Satanás, ele não está nem aí para o seu conhecimento bíblico ou doutrinário. Ele não se importa com nada disso. O que faz ele tremer é quando você está vivendo aquilo que o Espírito Santo te orienta através da palavra do Senhor. Quando você coloca em prática aquilo que está aqui e ouve aquilo que está no Espírito de Profecia, que hoje está sendo tão pisado, aí sim, porque a profecia ela foi dada. Eu falei para minha esposa, você sentiu no almoço o que aconteceu? Eu senti um embate. Falei, é a mesma coisa que eu senti. As coisas não fluíam. Não fluíam. O grande conflito diz que, no capítulo que fala guerra entre o homem e Satanás, a irmã mais ela fala aqui, Satanás está nas ruas, nas igrejas, nos departamentos da escola, nas faculdades, nos ministérios, ele está em todo lugar, causando todos os tipos de perturbação. Temos que viver uma vida de oração. Isso não é brincadeira. O orar sem cessar, de apóstolo Paulo, isso não foi brincadeira. Viver uma vida constante em comunhão, isso não é brincadeira, irmãos. Se nós não colocarmos a nossa vida em dia, em oração, e buscar o Senhor, o batismo do Espírito Santo, nós seremos vencidos. Quando Gabriel, ele abriu mão de tudo, irmãos. Sabe quem foi visitar ele? Sabe quem foi falar com ele? O próprio. Sabe o que ele fala nesse livro? Eu conhecia um pouco como eles trabalham e eu não falei quase nada. Porque o que ele fala, se você entrar em conversa, ele te vence na sua mente. E você não está preparado para isso. Irmãos, é uma guerra terrível. O que está preparado para nós lá fora? Porque nós vamos enfrentar isso, Marcelo. Ah, irmão Alex, mas isso está muito longe. Olha o que está acontecendo nos países. Olha o que está acontecendo no nosso país. Irmãos, já começou. A igreja precisa despertar para o momento oportuno. Precisamos, como a palavra de Deus fala aqui, entregar-nos sem reserva. A fim de fazer isso, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Aqui, ó, globo frontal. Mas mediante daquilo que você come, daquilo que você bebe, daquilo que você come, daquilo que você toca, daquilo que você cheira, os seus 5 sentidos, se estiver embutido, ele te vence. Ele faz um boneco de marionete.
qualquer pessoa. Então você tem que o quê? Policiar, guardar a avenida da alma, as avenidas da alma, guardar isso, proteger isso em nome de Jesus Cristo. Aqui, irmão, a gente está falando sobre isso. A fim de fazer isso, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Toda prática que enfraquece a força física ou mental e inabilita a pessoa para o serviço do seu Criador. O Criador não vai dar. Se a pessoa está agarrada ali com problema, com erro, com pecado, agrada-se a Deus com qualquer coisa que seja menos do que é o melhor que podemos oferecer? Agrada a Ele? Claro que não. Senhor, nós estamos entregando para o Senhor uma oferta cheia de defeito. Naquela época era assim: se você não tem condição de trazer um cabrito, um carneiro, você leva um pombo. É ou não é? Ah, mas eu não tenho condições de trazer um pombo. Leva uma rolinha, mas que seja um perfeito. Ok? Perfeito. Porque para Deus tem que ser o quê? O melhor. Eu falei para Adriana, minha esposa. Adriana. 100%. Deus, Ele quer o melhor. Eu não chego cedo na igreja porque eu sou livre. Eu chego cedo na igreja porque eu vou prestar um culto ao meu Criador. Por isso que eu vou cedo para a igreja. Independente de cargo. Se eu vou prestar um culto ao meu Criador, eu tenho que fazer o quê? O melhor. É isso que eu faço. É isso que nós temos que fazer. E isso é para a honra e glória de quem? Dele. Mas está bem claro para nós hoje. Mas a igreja parece que não atendeu para isso. Se eu estudo a palavra, é para a honra e glória dele. Eu preciso fazer a minha parte, dar o melhor. Então aqui fala, agradar-se a Deus, e agradar-se a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer. Não podemos levar qualquer coisa para Deus, porque Deus não vai aceitar. Não adianta. Não adianta levar qualquer coisa, não adianta levar um coração que não quer liberar perdão. O nosso coração está manchado pelo pecado. Mas você fala: Senhor, me purifica em nome de Cristo Jesus. Eu não quero ser a mesma pessoa hoje. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Mas muitas das vezes, irmãos, o nosso erro tenta justificar o nosso erro. Não, não é isso. Não precisa disso. Deus não quer requer tanto, não quer tanto de você assim. Você está se esforçando em vão. Isso é mentira. Estamos chegando no final. Disse Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a tua alma. Lembra? Esse é o primeiro mandamento. Porque se não faz isso no primeiro mandamento, as pessoas nem falam. Como você vai amar as pessoas se você não consegue amar a Deus? E amar a Deus é entregar o seu coração. Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o melhor serviço da sua vida. É ou não é? E estarão constantemente procurando por toda a faculdade do ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos a fazer a sua vontade. E as coisas começam a acontecer. Aí quando você fala com Deus, Deus ele te responde. Ontem aconteceu um problema lá em casa, eu falei: calma, meu filho. Hoje pode ser que isso aconteceu, mas amanhã vem a resposta. Amanhã vem a resposta veio hoje. Eu falei para ela: a gente não pode ficar desesperado. Deus ele ouve as orações. Vai ter luta? Temos muitas. Quanto mais você se aproximar de Deus, ele vai te provar ainda mais. Ele precisa te provar. Porque nós vamos ser um povo que vamos viver unicamente pela fé. Essa é a última geração. Eu creio. E nós vamos ter que viver pela fé. E Deus já está provando duramente algumas pessoas, irmãos. Olha, tem pessoas, mas que está pagando preço mesmo. Sei. Mas está tendo uma comunhão, um relacionamento, está ouvindo Deus como nunca. Porque Deus ele fala, irmãos. Deus ele fala. Amém. Irmãos, Alex, ele diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. todo. É uma promessa. Tem uma condição, Alex. Se não for de todo, não acha. Não onde acha.
vai falar, vai orar, vai falar, vai orar, e não vai sentir nada. E nada acontece. Muitas pessoas estão frustradas com Deus. As coisas de Deus é muito difícil. Não. Você tem que ver o que está acontecendo com você. Eu sempre falo, examine o seu coração. Não entre na presença do Senhor sem se examinar primeiramente. Examine o seu coração. Chegamos no final. Amém. A próxima semana, vamos dar continuidade aqui, né? É o capítulo 2 ainda. Mas vamos falar um pouquinho sobre uma vida transformada. Capítulo 3. Ah, não? Ainda não? Ainda não? Ah, não. Que bênção, né? Ô, Irmãos, glória. o que acontece quando a sua vida está transformada? Ô, benção. Ah, irmão Alex, quando uma vida está transformada, Tudo muda. a pessoa, ela me fere uma face e eu viro outra. É isso aí. E Alex, um sermão que a minha esposa pediu pra mim assistir, insistiu, né? Ah. Tem que assistir. É que fala que realmente uma pessoa morta, quando ela tá morta, tu pode fazer o que bem que Sim. ela não revida. Você não tem o sentimento. A pessoa, irmãos. Ah, mas irmão Alex, era por isso, irmãos. Sabe os mártires? Os mártires Estevão. eles não revidavam. Estevão ali sendo apedrejado, Lembra? orando. Gabriel falava assim, quando nós... Isso está no livro. Tudo que eu estou falando aqui está no livro. Você pode comprar esse livro. Esse livro é da Igreja Adventista. Ele falou que quando nós saímos para matar os cristãos, os anjos do Senhor se retiravam. Ah, como assim? Porque eles já estavam prontos para morrer. Amém. O Criador permitia que eles fossem mortos. E da boca desses não saía um ai, uma lágrima. Mas nós ouvimos assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém. Que coisa. Ô, glória. Talvez Jesus se perdoou, independente. Irmãos, hoje, quando uma pessoa nos provoca, a gente já quer avançar em cima como palavras duras. Verdade. E se não é o Espírito Santo, até xinga. E se perder as estribeiras mesmo, até avança. Não é assim. O Cordeiro é Cristo, ele é manso. Verdade. E é ele que vai lutar com você como um leão. Amém. Que ele é o leão. Amém. Então confia no Senhor. Amém? Semana que vem, nós vamos ver como ele se comporta, né? Como pessoa convertida, né? Qual a atitude, qual o testemunho dela. Tá bom? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos sim. Vamos orar? Que bênção, meu irmão. Ô, glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. O Senhor deseja uma entrega na sua totalidade, sem reservas. Tu sabes, ó Senhor, que o nosso coração é manchado pelo pecado, Verdade, Pai querido. que a nossa tendência é para o mal. A nossa inclinação é para o que não presta. Mas neste momento, nesse exato momento, nesta noite de quarta-feira, nós pedimos ao Senhor, tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne em nome de Jesus Cristo. Assim seja, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque nós queremos fazer a Tua vontade, não a vontade que está na nossa carne. Verdade. Queremos Te obedecer. Queremos ser oferecido como sacrifício vivo, sem mancha. Verdade. Nos ajuda, para que possamos ser batizados pelo Teu Espírito Santo Por favor. e concluir a poderosa obra que o Senhor nos chamou para realizar. Amém. Obrigado, Senhor, por esta noite, por essa mensagem que falou o meu coração e eu tenho certeza que falou o coração também dos nossos irmãos. Amém, Senhor. Agora nos leve para o nosso lar, na companhia dos seus santos anjos. Nos dê a tua paz nessa noite. Foi são vezes que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite em Cristo Jesus. Amém.